O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará. E nós viremos e faremos nele a nossa morada. Quem não me ama, não guarda a minha palavra. E a palavra que escutais não é minha, mas do meu Pai que me enviou. Isso é o que vos disse enquanto estava convosco. Mas o Defensor, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que eu vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, mas não a dou como o mundo. Não se perturbe, nem se intimide o vosso coração. Ouvistes o que eu vos disse. Vou, mas voltarei a vós. Se me amasseis, ficareis alegres, porque vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos isto agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós acrediteis. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A liturgia de hoje nos chama ao amor. Quem ama permanece, guarda a palavra do Pai, porque guarda aquilo que Jesus ensinou. E quem guarda o que Jesus ensinou, guarda aquilo que o Pai mostrou e enviou para que de fato mostrasse a todos nós. Jesus fez uma promessa, e uma promessa de que Ele não nos abandonaria, não nos deixaria, independente de qualquer situação, de qualquer coisa. Ele diz: eu volto para o Pai, mas permaneço convosco. E permanece pelo dom do Espírito Santo que foi derramado em nossos corações, o defensor, o paráclito, o advogado, aquele que nos recordará todas as coisas. Ele que nos trouxe a paz, Ele que nos chamou a viver com o coração sem perturbação, mas com alegria. De fato, nos deixou uma força do alto. Segundo a tradição sinótica, o Pentecostes acontece dias depois na casa de João Marcos, quando estão reunidos com a Virgem Maria. No dia de Pentecostes acontece a manifestação do Espírito em suas vidas. Segundo a tradição joanina, o Pentecostes acontece quando Jesus sopra a cabeça daqueles que ali estão. Quando Ele mesmo entra no lugar onde estão reunidos, que é o mesmo lugar, a casa de João Marcos, e ali começa a dialogar, a falar, soprando, dizendo que a paz esteja convosco. De fato, a releitura dos acontecimentos pode ser diferente, mas a realidade da manifestação do Espírito Santo é a mesma. É o Espírito Santo, dínamo de Deus, quem dá força e sustenta àqueles que se deixaram amar
aqueles que se deixaram conduzir e experimentar o amor de Deus. É o Espírito Santo quem ilumina, é o Espírito Santo quem planifica, é o Espírito Santo quem dá a glória no coração dos fiéis. Nessa semana estaremos começando a novena ao Espírito Santo, nos preparando para a celebração de Pentecostes. E precisamos de fato estar com o coração aberto, desejosos de receber todos os dons, carismas, toda a manifestação do Espírito, pois é o Espírito Santo quem nos configura a imagem do Filho, é o Espírito Santo quem nos santifica, e é o Espírito Santo quem vai trabalhando em nós, fazendo de nós homens e mulheres marcados por uma intimidade eterna, por uma presença real que impulsiona nosso coração à vida nova. Esse Espírito Santo é a glória de Deus manifestada em nossos corações. O Pai e o Filho derramam sobre nós, e Ele, que é o amor do Pai e do Filho, é igual a eles em tudo, porque é Deus como eles são. Um só Deus em três personalidades, em três personas, em três pessoas, em três manifestações diferentes, para criar, salvar e santificar todos nós que estamos aqui. Deus tem nos amado e tem manifestado o seu poder de diversas maneiras, desde o dia da criação até o dia de hoje. Deus tem feito de diversas formas a sua manifestação de amor por nós, e nos chama a viver esse amor e aprendermos a amar uns aos outros como Ele nos amou primeiro. Somos chamados, diletos de Deus, a amarmos como Ele e aprendermos o amor, a compreensão, assim como vimos na primeira leitura, que após o concílio da igreja Jerusalém I, os apóstolos enviam homens juntos de Paulo e Barnabé para pedir perdão aos gentios que foram incomodados por judeus convertidos, e ainda dizer que para estarem na igreja de Cristo não precisam passar pela circuncisão, não precisam passar pelas regras judaicas, porque o Espírito Santo revelou que estão começando um novo momento. Um momento não mais excludente, mas um momento de acolhimento, um momento de íntima modalidade de recomeço. E é assim, irmãos, que os apóstolos saem pelo mundo espalhando o Evangelho da criatura e mostrando, como vimos na segunda leitura, a esperança de um novo tempo, a esperança de uma nova Jerusalém, a esperança de um lugar de alegria, de paz, um lugar onde não haverá mais dor, sofrimento, angústia, aflição, um lugar onde não haverá pecado, destruição, um lugar onde não haverá mal, um lugar onde se poderá ver a face de Deus, e Deus nos verá e nos mostrará assim como somos, de maneira total, onde não haverá nada a esconder, mas tudo será transparente de todos, porque todos estaremos plenamente envolvidos pela graça que agora temos. Quando o perfeito vier, o imperfeito desaparecerá. Tudo que é imperfeito, tudo que nasce do nosso pecado, tudo que nasce da nossa ingratidão, dos nossos erros, das nossas falhas, tudo que nasce da nossa queda, tudo que nasce daquilo que não é o desejo de Deus, desaparecerá, pois o perfeito plenificará tudo e todos. Diante dessa liturgia belíssima da Páscoa, em preparação a Pentecostes que está chegando, estamos agradecendo a Deus o dom de labutar, o dom de trabalhar. Ele nos dá a força para trabalharmos. Hoje comemoramos São José Operário dentro do mistério do domingo. Unimos essa comemoração para agradecer a Deus
a graça que nos deu de sermos cooperadores e construtores de um reino novo. Apesar do homem ter feito muito mal e errado, Deus deu ao homem a chance de construir e reconstruir a sua salvação, quer por meio do trabalho, do sustento, da construção da família, quer por meio do trabalho de evangelização, quer por meio do trabalho profissional, quer por meio do trabalho de amor. Enfim, Deus nos deu a graça de sermos trabalhadores da messe e de construirmos este reino entre nós. Celebramos este dia agradecendo o dom que Deus deu a cada um de nós, os dotes que Deus deu a cada um de nós, aquilo que produzimos, quer profissionalmente, quer materialmente, quer espiritualmente, mas a graça de trabalhar, a graça de não ficarmos estagnados, parados, de não ficarmos esperando as coisas caírem do céu, mas de fato colocarmos a mão na massa para trabalharmos e construirmos esse reino de amor, de justiça, de paz, esse reino que está entre nós e do qual podemos alcançar com brevidade da alma e do coração. Mas enfim, quero também nesse momento agradecer a Deus a graça de ter sido ordenado há 14 anos atrás neste dia e de ser chamado aí para a messe trabalhar, porque a messe é grande e os operários são poucos e é necessário que os operários trabalhem incansavelmente, com todas as suas forças, primeiro, para serem santos e buscarem a santidade. Segundo, para que com o seu testemunho de vida santifiquem o povo. O Papa Francisco nos disse que os pastores precisam ter cheiro de ovelhas, e isso significa trabalhar pelo reino de Deus. Significa conhecer as ovelhas e aprender o limite de cada uma e de como administrar as dificuldades e alegrias de cada ovelha. Saber a hora de falar e a hora de calar, saber a hora de corrigir e como corrigir, a hora da verdade, a hora da justiça, a hora da caridade e da misericórdia, a hora de deixar partir como o pai do filho pródigo que não intervém na partida para que o filho caia em si, mas a hora de saber também receber aquele que volta com alegria, marcando e curando as suas chagas. Ser sacerdote não é nada simples nem nada fácil, porque somos homens de carne e osso com diversas debilidades, com diversas dificuldades, com diversos sofrimentos, com diversas vontades, sonhos, projetos. Somos homens iguais a todos os homens que estão aqui nesta Assembleia ou do mundo inteiro, que temos os mesmos desejos, as mesmas vontades, que temos os mesmos sabores e dessabores, mas que por um chamado e por uma interrupção amorosa do amor de Deus, aprendemos a sacrificar algumas coisas, a vencer alguns desejos, a entregar em oblação outras situações, por amor do povo de Deus. É claro que em meio à nossa caminhada, inúmeras vezes caímos, ferimos-nos, e juntos ferimos também as ovelhas às vezes. Isso não significa que alguém é um mau sacerdote ou um bom sacerdote. Isso significa que aquele sacerdote tem fragilidades, que devem ser amadas e respeitadas, acolhidas, ajudadas e ensinadas. Sacerdotes não são extraterrestres. Sacerdotes não são seres caídos do céu ou seres isolados. Sacerdotes não são homens que são diferentes, que deixam de ter as mesmas coisas que os outros homens. Sacerdotes são homens normais e comuns como todos os outros, que muitas vezes alguém se escandaliza por causa do seu pecado, que muitas vezes alguém se escandaliza porque errou, mas que deveria, mais do que se escandalizar pelo seu pecado, é estender a mão para ajudar a se levantar da queda que ele teve, como ele muitas vezes estende a mão para ajudar as ovelhas. Assim como as ovelhas muitas vezes caem nos buracos e se ferem, nós sacerdotes também caímos nos buracos e nos ferimos. Também fazemos coisas que podem até escandalizar a muitas pessoas, mas não significa que somos pessoas ruins, significa que somos pessoas normais como vocês, que lutamos e nos esforçamos, que lutamos para a santidade,
que queremos viver a santidade e que estamos aprendendo o caminho de chegar no reino dos céus. Que vocês não se escandalizem nunca com o sacerdote, mas se ele cair, se ele errar, em vez de julgar e condenar e apontar o dedo, que você seja, naquele momento, o que ele mais precisa: uma mão estendida, um sorriso amigo e um auxílio, não para ser conivente, mas um auxílio para que, com o amor que Cristo prega no Evangelho, ele se levante do pecado e do erro e recomece a sua vida. Agradeço a Deus a graça dos 14 anos, por tantas belezas que Ele me ofereceu. Quedas não faltaram, buracos não deixaram de existir. Não consigo voar para não cair neles. Caí em vários, mas sempre olhei a misericórdia de Deus através do irmão e dos irmãos e consegui levantar e refazer a minha vida, dia após dia, situação após situação, coisas após coisas, pecado após pecado, cada confissão que fiz com cada sacerdote que me ouviu, que me deu uma penitência e me absolveu. É uma alegria ser sacerdote, é uma alegria reconhecer que sou um homem comum, que sou um homem igual a todos os outros, mas que guardo dentro de mim um segredo que nem eu sei explicar: a riqueza do sacerdócio de Cristo, pois é Ele que é o sacerdote, Ele que é o bom pastor, Ele que é a ponte entre os homens e o Pai, Ele que é a ponte entre eu mesmo e o Pai, e é Ele que me ajuda todos os dias a aprender o que diz a liturgia de hoje e aprender a viver com gratidão, por saber, digno e merecedor não sou, mas Deus nos dá a graça de vencermos a nós mesmos para ser aquilo que Ele deseja. Só tenho que agradecer ao Senhor nessa homilia, porque essa liturgia nos traz, mais do que nunca, uma consciência de que não podemos deixar de lutar, mas com coragem, irmos ao encontro do Senhor para sermos o que Ele espera de nós. Que Deus nos abençoe.